Antamoderna falando. Primeiro, o esquema de sempre, né? Se compartilha, se curta, se identifique, se inscreva, aperte a sineta e bora lá. Akira Toriyama, o criador de Dr. Slump, Dragon Boy, design dos jogos de Tobal, e não poderia faltar o criador da série Wonder Island, foi uma pessoa muito bem-humorada e simpática, apesar de recluso. Em memória ao seu falecimento, fiz 15 curiosidades de Akira Toriyama que talvez você não saiba. Espero que curtam. Primeira curiosidade. Em 2019, o autor foi condecorado como Chevalier, ou seja, Cavaleiro, da Ordem Francesa de Artes e de Letras. Curiosidade número 2. Akira Toriyama teve um grande sucesso não só com Dragon Ball, que vendeu aproximadamente 260 milhões de cópias, alguns dados até sugerem que 300 milhões de cópias, mas também com outros mangás isolados, e principalmente com a série de mangás Dr. Slump, seu sucesso secundário, que chegou a vender aproximadamente 35 milhões de cópias. Curiosidade número 3. Suas inspirações primordiais para a profissão de desenhista foram o filme clássico dos anos 60, 101 Dálmatas, no qual ele disse que ficou impressionado pela quantidade de detalhes e qualidade de detalhes, e também ao mangá Astro Boy. Mas apesar de gostar de fazer mangás, da criação de designs de personagens e da animação em geral, nunca gostou muito de animes. Em uma entrevista ele confessa: para falar a verdade, nunca tive um grande interesse em anime, nem no passado. Mesmo quando minhas obras foram adaptadas para o formato de anime, tenho vergonha em admitir que não os assisti muito, por isso peço que as equipes me perdoem. Há cerca de 10 anos fui convidado para revisar o roteiro de um filme animado do Dragon Ball, e na ocasião, fiz alguns designs simples de personagens e cenários. Foi incrível descobrir que esse tipo de trabalho é gratificante e divertido, e eu pensei: posso deixar a parte mais difícil para a equipe. É realmente embaraçoso para mim receber um prêmio de contribuição para a indústria de animação no Tokyo Anime Award Festival. Muito obrigado. Curiosidade número 4. Akira Toriyama lançou outros mangás antes de Dragon Ball. Um deles é uma espécie de protótipo do Dragon Ball, chamado Dragon Boy. A história é a seguinte: um garoto, adepto das artes marciais, escolta uma princesa até sua terra natal. Tem similaridades com Dragon Ball, como dá pra notar. Curiosidade número 5. Akira Toriyama ajudou em vários designs artísticos de personagens e arte de cenário em alguns jogos, como todos os jogos do Dragon Ball Quest, Chrono Trigger, Tobal e Blue Dragon. Curiosidade número 6. Em 2005, junto a Crawl Q, e vendidos depois pela CQ Motors, Akira Toriyama desenvolveu o design de mini-carro de uma série de mini-carros motorizados, que corriam até 30 km por hora e com estoque de vendas limitado. Toriyama comentou que levou um ano para criar o design do mini-carro, mas diz que, devido às minhas habilidades geniais de construção de mini-modelos, consegui chegar ao fim de uma jornada muito emocionante. Curiosidade número 7. Era casado desde 1982. Teve 2 filhos, seu primogênito, Sasuke, em 1987, e sua filha Kika, em 1990. Curiosidade número 8. Akira Toriyama era um homem bem recluso e aparecia raramente na mídia ou em público. Curiosidade número 9. Era muito tímido, e desde 1980 usava de maneira cômica um avatar chamado Robotoriyama, para representar a si mesmo em mangás ou entrevistas. O personagem icônico aparece de vez em quando em algumas obras de Akira Toriyama, como uma espécie de easter egg. Curiosidade número 10. Toriyama amava carros e motos. Isso se dá por seu pai já ter sido um piloto de moto, e por um breve tempo, mecânico também. O autor amava animais como pets, e chegou a ter diversos tipos de pássaros, cachorros, peixes, gatos, lagartos e insetos durante a vida. Curiosidade número 11. Gostava muito de filmes, em especial os filmes de Kung Fu de Hong Kong, como o filme O Mestre Invencível de Jack Chan, que também é conhecido como O Mestre Bêbado, e Operação Dragão de Bruce Lee, que serviram, assim como outros filmes, tipo Alien, como inspiração em seus projetos. Curiosidade número 12. Dragon Ball é vagamente inspirado na famosa novela chinesa escrita na dinastia Ming, no século XVI, chamada A Jornada para o Oeste, sendo Goku o personagem rei macaco da obra, e a Bulma sendo um monge budista em peregrinação, protagonista da obra, que é um paralelo com o próprio autor do livro. A obra tem inspirações nas principais religiões e filosofias orientais. Fator também esse que influenciou Akira Toriyama na história de Dragon Ball. Curiosidade número 13. Akira Toriyama sempre preferiu o estilo mais cômico e descontraído em suas obras, diferente da seriedade e violência do Dragon Ball Z. Nota-se um tom mais leve nos filmes do Dragon Ball e na série do Dragon Ball Super, assim como a nova série inédita Dragon Ball Daima. Em uma recente entrevista, ele demonstra que teve uma influência grande no projeto, apesar de não ter sido uma ideia original dele. Diz Akira Toriyama: Dragon Ball Daima, que será lançado em 2024, foi originalmente planejado como uma série original sem o meu envolvimento, mas à medida que fui dando conselhos aqui e ali, acabei me envolvendo profundamente com o projeto sem perceber. Eu não apenas contribuí com a história em si, mas também com a visão do mundo, design dos personagens, mechas e outros aspectos. Espero que vocês gostem da série. Acredito que será uma produção não só com ação intensa, mas também rica em conteúdo. Curiosidade número 14. Akira Toriyama afirmou em entrevista, sem dar muitos detalhes, que o personagem recorrente que mais gosta é o Piccolo, e que o menos gosta é a Tite e o Vegeta. Há até suposições de que era na verdade para Vegeta morrer na saga Freeza, e que só voltou à vida porque era muito popular entre os fãs. Akira Toriyama chegou a revelar que não gosta da Tite porque ela é muito mandona, e que ela foi feita para ser propositalmente chata. Curiosidade número 15.
Dragon Ball foi lançado em 42 volumes de mangá com quase 522 capítulos. O mangá do Dragon Ball Super, ainda em atividade, já lançou 22 volumes. O anime Dragon Ball tem 153 episódios. Dragon Ball Z tem 291 episódios. Dragon Ball GT tem apenas 64 episódios. E Dragon Ball Super tem 131 episódios. Dragon Ball já teve 21 filmes de animação e 3 filmes em live action. Um da Coreia do Sul, um de Taiwan e o outro é o enfadonho Dragon Ball Evolution. O parque da Universal Studios em Osaka desenvolveu 2 animações em 4D para uma atração. Akira Toriyama já sabia o risco de vida que estava correndo e estava sugerindo uma operação para resolver o problema. Em uma entrevista, ele demonstra sinais de preocupação com a saúde, mas de esperança também. Não tenho certeza sobre o quanto mais eu consigo fazer, já que não estou muito confiante sobre a minha saúde, provavelmente por conta do meu estilo de vida na juventude. Mas farei o meu melhor para criar obras mais interessantes. Por favor, continue me apoiando no futuro. Reze uma Ave Maria em memória do falecido Akira Toriyama e que sua alma esteja em paz.